Durante décadas, o Brasil foi o centro do futebol mundial, o país que revelava gênios, encantava o mundo e dominava o jogo. Nós estamos para trás, sim. Estamos atrás do futebol europeu, sim. Antigamente tínhamos jogadores de muita qualidade técnica, muita, e intensidade. Hoje não tem. O europeu tem essa intensidade, o europeu tem essa força, e hoje o europeu tem a qualidade que nós brasileiros tínhamos, e isso faz com que o europeu seja melhor que a gente. A estrutura profissional do futebol europeu é organizada de forma piramidal e descentralizada, com a UEFA no topo continental. Cada país gerencia suas próprias ligas e copas locais, conectando clubes através de sistemas rigorosos de acesso, rebaixamento e licenciamento UEFA. A estrutura profissional do futebol europeu é organizada em uma pirâmide descentralizada liderada pela UEFA, que coordena federações nacionais independentes, ligas locais, copas e torneios continentais de elite. A gestão moderna no futebol europeu baseia-se na industrialização do esporte, impulsionada por investimentos de fundos soberanos, redes multiclubes, uso intensivo de análise de dados e rigoroso controle financeiro, transformando clubes em corporações globais de entretenimento de alto rendimento. A gestão moderna no futebol europeu transformou clubes em corporações globais de entretenimento e negócios. O modelo atual baseia-se na entrada massiva de fundos de investimento, redes de multiclubes e rigoroso controle financeiro institucional. No futebol europeu, a grande maioria dos clubes de elite opera sob modelos de sociedade empresarial, com capital aberto em bolsas de valores, fundos de investimento ou controle por bilionários e corporações globais. No futebol europeu, a esmagadora maioria dos clubes das principais ligas, cerca de 96%, funciona sob modelos de clube-empresa ou sociedades anônimas, permitindo a entrada de investidores, fundos soberanos e bilionários, com exceções reguladas como o modelo alemão do 50+1. A Premier League gera bilhões de libras em receitas anuais, liderando o faturamento do futebol mundial com forte impacto na economia do Reino Unido por meio de direitos de TV, patrocínios e impostos, embora os clubes também acumulem altos prejuízos operacionais com gastos elevados em salários e contratações. A Premier League e seus clubes geram 6,8 bilhões de libras em receita anual e adicionaram 9,8 bilhões de libras à economia do Reino Unido. O campeonato inglês é a liga de futebol mais rica do mundo, sustentando mais de 100 mil empregos e movimentando bilhões em direitos de TV e impostos. Os direitos de TV no futebol europeu alcançaram patamares astronômicos impulsionados pela Premier League, cujos contratos domésticos e internacionais superam bilhões de euros, gerando inflação salarial, bolhas financeiras e forte impacto na desigualdade entre clubes e no bolso do torcedor. Os direitos de TV no futebol europeu alcançaram patamares bilionários e inflacionados, impulsionados pela entrada de gigantes do streaming e fundos globais. A Premier League inglesa lidera com contratos domésticos e internacionais superiores a 6 bilhões de euros por ciclo, enquanto outras ligas enfrentam bolhas financeiras, crises com emissoras locais e disparidades drásticas na distribuição de verbas. O marketing global no futebol europeu transforma clubes e ligas em marcas multinacionais por meio da expansão internacional, venda de direitos de transmissão bilionários, redes sociais e parcerias estratégicas com gigantes corporativos. O marketing global no futebol europeu transforma clubes e ligas em marcas transnacionais de entretenimento, utilizando redes sociais, turnês internacionais e parcerias estratégicas para monetizar torcidas em continentes distantes da Europa. A má gestão é apontada por 23% dos torcedores como o principal problema do futebol brasileiro, superando a troca constante de técnicos e a falta de investimentos. Apesar de receitas recordes, o endividamento histórico, o amadorismo administrativo e a instabilidade política comprometem a sustentabilidade dos clubes. A má gestão é apontada por cerca de 23% dos torcedores como o maior problema do futebol brasileiro atual, superando dívidas bilionárias, trocas excessivas de técnicos e o amadorismo administrativo em clubes e federações.
As dívidas totais dos 20 principais clubes do futebol brasileiro atingiram um recorde histórico de 16 bilhões de reais. Clubes como Corinthians e Atlético Minas Gerais lideram o ranking de passivos superando a faixa dos 2 bilhões de reais, seguidos por equipes como Botafogo, Cruzeiro e São Paulo com fortes impactos no endividamento a curto e longo prazo. Eu não consigo entender. E precisa de mudar urgente porque nós estamos perdendo nossa qualidade de jogar futebol. Criança de 10 a 14 anos, 10 a 13 anos, treina em campo 20 por 20 esburacado de barro. Pra perder a cabeça do dedo arrancando a unha, cara. Pra ralar o rabo no chão. Aí é que você forma jogador. Eles ficam botando criança pra treinar parte tática com 13 anos, 12 anos, jogando em campo sem déficit 75. Sabe quantas vezes esse moleque pega na bola? 10 vezes. Sabe quantas vezes ele pega na bola no campo 20 por 20? 500 vezes. E outra coisa você vai ver assim, não dribla, passa a bola. Faz 1-2, não dribla, passa a bola. 1-2, faz a dribla, passa a bola, 2, passa a bola. Cara, estão acabando com o futebol brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, enfrenta fortes críticas de clubes, dirigentes e técnicos devido ao seu calendário apertado, maratona de jogos e decisões sobre convocação durante competições nacionais. Equipes como o Flamengo e o Grêmio apontam prejuízo esportivo e falta de isonomia, enquanto a entidade defende que as tabelas foram aprovadas previamente pelos próprios times. Action. Sim, os clubes mais ricos da Europa investem quantias bilionárias para comprar os melhores jogadores do mundo, concentrando o talento nas principais ligas do continente, com destaque financeiro para a Premier League da Inglaterra. Os clubes europeus mais ricos compram os melhores jogadores usando receitas gigantescas de direitos de TV, patrocínios globais e donos bilionários. Equipes da Premier League e gigantes como o Real Madrid lideram esses investimentos milionários no mercado da bola. No futebol europeu atual, manter jovens talentos por vários anos é raro devido ao alto poder financeiro de clubes gigantes, mas equipes de topo e clubes formadores conseguem reter estrelas usando contratos longos, salários altos e projetos esportivos sólidos. No futebol europeu, reter jovens talentos por vários anos é raro nos clubes formadores médios, mas viável em gigantes financeiros ou projetos esportivos sólidos que oferecem salários altos e competitividade máxima. O futebol europeu investe pesado em tecnologia para melhorar o rendimento dos atletas, otimizar a recuperação física e acelerar a tomada de decisões em campo. Clubes de elite usam recursos avançados de ponta a ponta na preparação esportiva. Os clubes do futebol europeu investem pesado em tecnologia para melhorar o rendimento dos atletas, evitar lesões e acelerar a recuperação física. Esse ecossistema moderno envolve inteligência artificial, análise de dados de desempenho e até mesmo neurociência aplicada ao esporte. O modelo de negócio do futebol brasileiro baseia-se em revelar jovens talentos e negociá-los rapidamente com clubes da Europa para garantir fluxo de caixa, equilibrar orçamentos e pagar dívidas operacionais imediatas. A venda precoce de jovens talentos é um modelo financeiro central no futebol brasileiro atual, impulsionado pela necessidade de fluxo de caixa dos clubes e pelo alto poder de compra do mercado europeu. Casos recentes como Endrick e Estevão exemplificam a saída de atletas antes mesmo da maioridade. O futebol brasileiro não consegue competir com a Europa em receitas totais ou salários pagos, mas o Campeonato Brasileiro se consolidou como a segunda liga que mais investe em contratações no mundo, ficando atrás apenas da Premier League com aportes bilionários recentes. A saída precoce de jovens promessas com menos de 20 anos transformou o Brasil no maior exportador de futebol do mundo, com mais de 50% das vendas internacionais de atletas concentradas nessa faixa etária. Diferente de décadas passadas, quando os atletas se consolidavam localmente, o mercado europeu agora compra o potencial do jogador antes mesmo de sua maturidade profissional. A saída de jovens jogadores com menos de 20 anos do futebol brasileiro consolidou-se como a principal estratégia financeira dos clubes nacionais e o modelo de negócios padrão dos gigantes europeus.
Diferente de décadas passadas, quando os atletas saíam consagrados perto dos 22 ou 23 anos, o mercado internacional agora adquire promessas brasileiras antes mesmo de completarem a maioridade penal. No futebol brasileiro, a transformação de clubes em exportadores significa que focar na venda precoce de jovens talentos para a Europa virou a principal fonte de dinheiro para pagar contas e manter os custos das equipes, em vez de reter os atletas para vencer títulos. O futebol brasileiro atua há décadas como celeiro global, mas o modelo de negócios de vários clubes se estreitou na venda precoce de atletas para equilibrar finanças, funcionando como filiais de equipes da Europa e movimentando o mercado internacional. Treinadores estudam o futebol europeu porque o continente concentra as ligas mais ricas, os métodos de treino mais modernos e inovações táticas rápidas que ditam as tendências globais do esporte. Treinadores estudam o futebol europeu porque o continente lidera a inovação tática, a ciência do esporte e a padronização rigorosa de licenças profissionais de ensino. O uso de dados transformou a análise tática no futebol europeu de um processo empírico para uma ciência exata de tomada de decisão, otimizando a leitura espacial, o desempenho físico e a contratação de atletas. O uso de dados e a análise tática transformaram o futebol europeu em uma ciência de alto desempenho. Clubes de elite combinam rastreamento por GPS, inteligência artificial e métricas avançadas, como gols esperados, XG, e packing, passes que quebram linhas, para otimizar estratégias, antecipar jogadas e decidir contratações com precisão. A intensidade no futebol europeu impressiona pelo ritmo veloz, transições rápidas e forte pressão sem a bola. Ligas como a Premier League lideram esse estilo dinâmico, onde o espaço e o tempo para pensar são mínimos. A intensidade no futebol europeu atual é ditada por transições em velocidade máxima, pressão coletiva sufocante sem a bola e uma exigência física implacável durante os 90 minutos, distanciando-se do ritmo mais cadenciado visto em outras regiões do planeta. A busca por menos inovação comercial e menos mudanças drásticas no calendário tem sido a bandeira da UEFA e de federações europeias em oposição aos planos da FIFA, como o projeto de comercialização global e novas fórmulas de torneios que geram sobrecarga física e conflitos de interesse no esporte. O futebol europeu busca limitar mudanças comerciais excessivas da FIFA, como a rejeição ao projeto de venda de fatias de torneios a investidores privados, enquanto mantém a vanguarda técnica e científica na preparação de atletas em relação ao resto do mundo. No futebol brasileiro, a percepção de que muitos treinadores ficaram ultrapassados decorre da falta de atualização metodológica, forte dependência do talento individual dos atletas e resistência à inovação tática coletiva observada nas últimas décadas. O debate sobre a defasagem de técnicos no Brasil ganhou força com a chegada de ideias coletivas mais estruturadas da Europa e América do Sul, evidenciando que uma parcela dos profissionais nacionais demorou a atualizar metodologias de treino, gestão de grupo e intensidade tática. O futebol brasileiro é criticado pela lentidão devido a interrupções constantes, cera e pouca dinâmica com a bola rolando, embora o tempo útil seja similar ao da Europa. O ritmo difere pela falta de intensidade na pressão e organização tática. Não existe uma única partida oficial catalogada como o jogo mais lento da história do futebol brasileiro, mas o ritmo geral do esporte no país é frequentemente criticado pela baixa intensidade e pelo tempo útil de bola rolando reduzido. O fenômeno envolve fatores crônicos do nosso calendário e estilo de jogo. Os centros de treinamento do futebol europeu combinam alta tecnologia, arquitetura sustentável e enormes investimentos financeiros.
Exemplos de referência incluem o Campus PSG, França, o City Football Academy, Inglaterra, e a Ciutat Esportiva Joan Gamper, Espanha, focados em integração de dados, recuperação e base. O europeu organiza suas categorias de base de forma muito rígida, focando em ciência do esporte, transição planejada e forte integração tática desde a infância. Modelos como o EPPP na Inglaterra dividem academias por níveis de recursos, enquanto potências como Benfica e Barcelona lideram globalmente na formação de atletas. O futebol europeu e as grandes competições utilizam inovação de ponta com esquemas de impedimento semi-automatizado por IA, bolas inteligentes com sensores de movimento e microchips internos, e coletes de monitoramento físico, EPTS, que analisam a fadiga e evitam lesões musculares dos atletas em tempo real. A enorme diferença financeira e estrutural no futebol brasileiro separa os clubes de topo, liderados por potências como o Flamengo e o Palmeiras, das equipes de menor investimento, gerando um abismo em receitas de TV, patrocínios e capacidade de manter elencos estrelados. O futebol brasileiro sofre com a falta de investimento contínuo e estruturado. Embora os clubes registrem altas receitas, o dinheiro é consumido por dívidas históricas gigantescas, falta de segurança jurídica e a ausência de uma liga unificada forte, o que afasta grandes aportes financeiros de longo prazo. A falta de retenção no futebol brasileiro manifesta-se principalmente na saída precoce de jovens talentos para a Europa e nas recorrentes crises fiscais e administrativas dos clubes. A dependência financeira de vendas de atletas impede que os times mantenham suas principais revelações em solo nacional. A expressão falta de retenção no futebol brasileiro pode aparecer em dois contextos principais: o financeiro-fiscal, quando clubes deixam de reter impostos devidos na fonte sobre pagamentos a atletas e fornecedores, e o esportivo, referindo-se ao novo sistema de fair play da CBF, onde a retenção de receitas é uma punição administrativa. O futebol brasileiro sofre com um modelo arcaico e fragmentado, marcado por calendários sufocantes, má gestão financeira dos clubes e o fim do tradicional futebol de rua, que empobrecem a base da pirâmide e limitam a renovação técnica de novos talentos. A falta de desenvolvimento completo no futebol brasileiro decorre da diminuição do futebol de rua, da mercantilização precoce das categorias de base, da ausência de projetos de gestão integrados nos clubes e de um calendário nacional excludente que não abrange a maioria das equipes profissionais.